O que é o conhecimento? O conhecimento, de forma mais básica possível, para que se possa compreender, é a relação entre o sujeito e o objeto. Quem é o sujeito? Todo ser humano que tem capacidade intelectual para conhecer alguma coisa. Portanto, só o ser humano é o sujeito do conhecimento. E o objeto, qualquer ser que exista, pode ser objeto de conhecimento. Quantas formas, teorias de conhecimento? Nós temos aí o dogmatismo, que afirma que tudo pode ser conhecido, e aí não podemos confundir esse dogmatismo epistemológico com o dogmatismo religioso, que diz que você deve acreditar em uma teoria, em uma verdade religiosa incondicionalmente. O caso, por exemplo, da Santíssima Trindade na religião católica. No ponto de vista do conhecimento, o dogmatismo diz respeito a que a verdade é absoluta, você pode conhecer todas as coisas. Outra teoria de conhecimento é o ceticismo, que diz que nada pode ser conhecido. Aí nós temos o Pirro e o Gorgias, que vão afirmar que o ser não existe, se ele existisse não poderia ser conhecido. Então, para eles não existe verdade, não se pode conhecer alguma coisa. E a grande contradição nessa teoria é que eles admitem que não existe uma verdade. Mas quando afirmam que, categoricamente, que a verdade não existe, eles estão afirmando a verdade. Então isso implica numa contradição dentro dessa teoria. Uma outra forma de conhecimento é o racionalismo. Dentro do racionalismo nós temos aí o René Descartes, com a sua teoria cartesiana, de que os sentidos enganam. Ou seja, a temperatura que eu estou sentindo agora, o calor que eu estou sentindo agora, ou o frio que eu estiver sentindo, é diferente de uma outra pessoa que possa estar ao meu lado, de acordo com o seu estado biológico. A temperatura de um objeto, aquilo que eu vejo agora, se eu estou vendo, depende da incidência da luz. Ou seja, qualquer um pode se enganar, porque a reflexão da luz, que vai me fazer levar a conhecer um objeto, a ver a sua cor, pode se tornar um pouquinho diferente. Então, os sentidos enganam. Então, aquele velho truque de você colocar uma caneta ou um pedaço de madeira dentro de um copo de água transparente. A ideia que se passa ali é que o objeto, a madeira ou uma caneta, está quebrado, mas isso aí é ilusão de ótica. Então, se o que eu vejo, o que eu sinto pode me enganar, então Descartes fala, não, eu não devo confiar nos sentidos, devo confiar somente na minha razão. Contrário a essa ideia de racionalismo, nós vamos ter o empirismo. Nós vamos ter aí um Hume, David Hume, que é um empirista moderado, que também, na verdade, ele é um cético moderado, porque ele acredita que o conhecimento se dá através do objeto, mas que não toda a verdade acontece por causa do objeto, porque a relação entre sujeito e objeto é que me leva a conhecer, e não simplesmente somente o objeto. Para Hume, o objeto pode me dar um conhecimento, mas é a mente que vai interpretar os dados daquele objeto. Então ele coloca que nós devemos ser céticos dentro da relação do conhecimento, e não podemos usar um processo de indução dizendo que se uma coisa, o sol nasceu semana passada, nasceu anteontem, nasceu ontem, nasceu hoje, não implica dizer que vai nascer amanhã, porque eu não tenho provas. Então eu não posso fazer um processo de inferência para chegar a uma conclusão de que amanhã o sol está aí de novo. Pode haver inúmeras
questões, eu posso morrer, o Sol pode explodir, um meteoro pode cair na Terra, então há uma variação de possibilidades que pode impedir que o Sol esteja aí amanhã. Então por isso que ele é um empirista cético. Ele acredita que o conhecimento é possível, que a verdade seja ser possível, mas não acredita que somente a verdade do objeto é que é o suficiente. E que essa verdade pode ser contestável. E que você não aprende a totalidade das coisas, você aprende partes. Afinal de contas, quem conhece alguma coisa o tempo todo? Assim como eu digo, você dorme todos os dias na sua casa com seus familiares e todos os dias você acorda como um sujeito diferente. Se você partir do ponto de vista da biologia, que você está se desenvolvendo, crescendo, modificando e envelhecendo, do ponto de vista epistemológico, o conhecimento que você adquiriu hoje já vai te transformar um pouco mais, então amanhã você pode pensar o mundo de outra forma, então você já não é totalmente a mesma pessoa, mas você tem as suas características essenciais, o seu caráter, seus aspectos biológicos, DNA e tudo mais, que vai mantendo as suas características como ser, mas você sempre é um ser diferente. Como diz o filósofo, não se pode banhar na mesma água do rio duas vezes. Então a gente não é completamente aquilo que é todos os dias. Sempre há uma modificação. Um outro filósofo, o John Locke, ele já é um empirista mais radical. Ele acredita que o conhecimento se dá pelo objeto. Ou seja, a mente é uma tábula rasa. Eu nasço sem nenhuma coisa na minha mente, e vou adquirindo esse conhecimento através das minhas experiências de vida. Bom, isso também é verdade. Você adquire conhecimento pelas experiências da vida, mas a sua mente não é totalmente inata, como diz o filósofo Kant, que vai combater tanto a teoria empirista como racionalista, que a mente tem a priori, ou seja, nós temos, quando nascemos, características biológicas na nossa mente que vai nos permitir ter o conhecimento. Você não nasce com a mente totalmente vazia. Então, logo, a ideia do Locke de uma tábula rasa é improvável. Você tem as suas características psicológicas que quando você está no ventre da sua mãe, a sua mãe vai te transmitindo, as pessoas ao seus redores podem te transmitir alguma coisa. Não estou dizendo que você vai adquirir conhecimento epistemológico, digamos assim, dentro do seio da mãe, mas algumas coisas você pode ter uma percepção disso daí. E você tem o seu a priori, ou seja, a sua capacidade intelectual para aprender. Então, Kant, que é o filósofo que vai fazer a grande revolução do conhecimento, e vai dizer que o conhecimento só existe devido a uma relação entre o sujeito, eu, pessoa, e o objeto que está à minha frente, qualquer coisa, um computador, um livro, uma caneta, tudo que está à minha volta. Então, quando eu vejo alguma coisa, os meus olhos captam aquela imagem, a minha audição capta o som daquilo, o meu olfato capta a percepção do cheiro ou do paladar, se for, e através todas essas experiências sensitivas eu vou elaborar um conhecimento. Ou seja, na verdade o que eu tenho na minha mente nunca é o objeto. Eu tenho na minha mente um conceito das coisas. Se a gente fala de avião, de carro, de automóvel, de modo geral, ou casa, árvore, qualquer coisa que eu fale, se eu não tenho o objeto em minhas mãos para mostrá-lo, mas eu tenho um conceito. Então quem ouve
falar de um carro, de uma árvore, de um pincel, tem uma ideia do que seja isso. Se você não sabe o que é, então significa que você não tem esse conceito. Então significa que você não aprendeu, não teve uma experiência sensorial com o objeto e também não formulou um conceito. Então, isso de modo geral é o que a gente poderia chamar de teoria do conhecimento, uma coisa básica.